Olá, meu aluno, minha aluna, tudo bem? Então, estamos aqui em mais um encontro para falar hoje com vocês sobre os 10 mandamentos da aprovação. Você que está iniciando seus estudos para a OAB e não sabe por onde começar ou está perdido, eu quero hoje ajudar um pouco nessa trajetória. No nosso bate-papo hoje, é você que já está estudando, está se planejando, já conhece o Master OAB ou ainda não conhece. Hoje eu vou falar para vocês sobre esses 10 mandamentos, coisas que você não deve fazer e coisas que você deve fazer com muito afinco. Tá bom? Durante a preparação da prova da OAB, todos vocês sabem que a prova da OAB ela tem mudado um pouco o seu paradigma, mas fique tranquilo, porque a equipe do Master OAB está atenta a todas essas modificações para garantir o conteúdo mais atualizado possível. Você deve estar se perguntando, qual o seu nome? Você não se apresentou? É mesmo, me perdoem porque eu esqueci, mas agora eu irei me apresentar. Meu nome é Vinícius Melo, eu sou bacharel em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu fui aprovado na OAB quando eu estava ainda no 9º período da faculdade. Eu sei como é difícil, porque foi uma época que eu tinha que conciliar estágio, monografia, as provas da faculdade e fazer a prova do OAB. Eu sei que vocês estão passando, então fiquem tranquilos, pois aqui está falando alguém que tem experiência no assunto. Então, uma outra coisa, eu sou especialista em ciências criminais e metodologia de ensino. Há mais de 10 anos eu trabalho com planejamento de estudo, organização de estudo, exatamente para auxiliar os alunos. E hoje não vai ser diferente nesse nosso bate-papo, né? Falando um pouquinho sobre os 10 mandamentos da aprovação. Ok, Vini, como que a gente pode entender o nosso primeiro mandamento? Estude os temas que mais caem. O primeiro mandamento é estudar aquilo que mais cai. Como assim, Vini? Qual é o tema que mais cai? Como estudar esse tema que mais cai? No site do Master OAB, você vai encontrar uma pesquisa dos temas com maior incidência. Você tem que fazer um estudo estratégico, você que está estudando para a prova do OAB. Você precisa acertar 40 pontos, a metade da prova. Para algumas pessoas, às vezes, que não conhecem a prova, pode falar assim, nossa, acertar 40 pontos numa prova de 80 é fácil. Na verdade, não é, pois o nível, a cobrança é muito grande. Então, eu entendo porque muitas pessoas, às vezes, esbarram ali na trave, né, na preparação para a prova da OAB. Só que precisamos ter uma estratégia. Se você pega os assuntos que mais caem, você olha em cada disciplina, qual é o tema que tem maior incidência. Você precisa ter uma análise com seriedade diante desses temas. Como assim, Vini? Por exemplo, eu pego lá o raio-x de Direito Constitucional e eu vejo que organização dos poderes é o tema que mais cai. Aí eu falo, pô, organização dos poderes. Eu não sei nem se isso é de comer ou se de passar no cabelo. Sei lá o que é isso. Eu não consigo compreender de maneira clara aquele assunto. Aí você para, pensa e fica assim, meu Deus, se eu não sei esse assunto, se eu não sei nem para que serve, tem uma situação complicada no negócio. Tá conseguindo compreender? Qual deve ser a sua postura nesse momento? Sua postura nesse momento deve falar, olha, se organização dos poderes é um tema que eu não sei nem do que se trata, e é um tema que mais cai, qual é a minha postura? Pegar esse tema que mais cai e agora eu tenho que saber. Você tem que ter como missão, como seu primeiro mandamento, mandamento mor, a coisa mais importante da sua vida é você pegar esse mandamento, ou seja, pegar esses temas que mais caem e ser o tema que você tem domínio, porque isso vai cair na sua prova. Por exemplo, em direito penal, teoria do delito é o tema que mais cai, sempre cai. Dolo, culpa, dolo eventual, coisas do tipo como, por exemplo, excludentes de ilicitude, de culpabilidade. São temas que caem o tempo todo. Aí você vai para a sua prova, vou chegar lá na prova, não estudei penal porque eu não gosto de penal, aí você vai chegar lá, aí vai chegar no dia da prova e ver. E caiu de novo esse tema. Aí você vai lembrar do Vini quando falou daquela live, do primeiro mandamento. Estude os temas que mais caem. Assim como lá, direito do trabalho, você vai ver lá, contrato de trabalho, cai o tempo todo. Você vai para a prova sem saber nada de contrato de trabalho. Gente, precisamos ter essa postura com seriedade. E é o que eu peço de vocês. Estude os temas que mais caem.
Aqui no Master OAB você não vai ficar perdido em relação a esse estudo, pois temos essa pesquisa, você vai encontrar o raio-x de todos os temas com maior incidência na sua prova, então fique tranquilo, pois aqui você não vai ficar de lado, você não vai ficar perdido. O nosso objetivo é facilitar o seu estudo. Aqui no Master OAB você vai ter todo esse conteúdo completo e atualizado. O segundo ponto, como eu já tinha acabado de falar sobre atualizado, é exatamente um tema que a gente vai conversar agora. É aposte no material atualizado. Você deve estar diante do material mais atualizado possível. Muita gente deve estar se perguntando quanto à reforma trabalhista. Olha, meus alunos, nós estamos diante de todas as alterações da reforma trabalhista, mas eu quero já deixar um adendo para você. No próximo exame da OAB, não será cobrado ainda a reforma trabalhista, pois o edital, né, que estava sendo cobrado, essa galera que vai fazer a segunda fase da OAB agora, ainda não vai ser cobrado. Apenas no próximo exame que já terão alterações. Mas a equipe do Master OAB está ciente de todas essas alterações para que você não perca nenhum ponto que eventualmente possa ser cobrado com alterações legislativas. Nós temos uma equipe de conteúdo que fica todos os dias acompanhando as alterações legislativas para informar a nossa coordenação para que tenhamos um material atualizado sempre. O nosso compromisso é com a sua aprovação. Então, você vindo para o Master OAB, se tornando nosso aluno, você não vai ter dúvidas de que você vai estar diante de um material completo e atualizado. Pois bem, qual teria o terceiro mandamento? Você fala, Vini, eu cheguei lá, estou estudando os temas com maior incidência, estou com o material atualizado, afinal sou aluno do Master OAB, o que mais eu devo fazer para ser aprovado na primeira fase da OAB? Eu devo fazer simulados para treinar o gerenciamento de tempo. Gente, quando eu estudei para a OAB, eu fazia simulados. Todo sábado eu fazia um simulado. Eu chegava no sábado, eu acordava mais ou menos umas 8 horas da manhã, tomava meu café e quando dava 9 horas eu começava a fazer meu simulado, todo sábado. Eu pegava um café, botava na mesa, a minha garrafinha de água e uma barrinha de cereal. Porque eu falava assim, eu não vou levantar da mesa, não vou levantar do meu ambiente de prova até terminar esse simulado. E aí eu fazia com o tempo, para gerenciar o meu tempo, saber quanto tempo eu levava em cada questão, o que eu estava tendo mais dificuldade. Porque é muito simples você pegar para fazer uma prova de uma maneira aleatória. Ah, eu vou fazer hoje umas questões aqui, vou fazer umas outras questões ali, e por aí vai, até que você termina aquela prova. É totalmente diferente quando você realiza um estudo em que você senta, coloca o cronômetro, e estuda de maneira clara, objetiva, com o gerenciamento de tempo. Isso vai facilitar, porque vai chegar no dia da prova, você não vai estar desacostumado de ficar aquele tempo estudando, ou desacostumado de fazer aquelas questões. Você vai ter treinado tanto, tanto e tanto, que o seu estudo vai ser facilitado, tá bom? Então, beleza, vamos prosseguir. Esse é o nosso terceiro mandamento. Faça simulados para treinar o gerenciamento de tempo. O nosso quarto ponto, nosso quarto mandamento é crie condições semelhantes à prova. Gente, olha só. Vocês sabem que, mais do que eu, assim, eu já passei por isso, mas vocês estão passando agora, que é um momento que a gente fica tenso. É um momento que traz tensão, traz o nervosismo. E a gente precisa criar condições semelhantes a essa prova. Para quê? Para que no dia aquilo não seja mais uma novidade, mas seja algo que faz parte da sua realidade no dia a dia. Então, durante seu estudo, se você sabe que para fazer uma prova da primeira fase você não tem acesso ao vade-mecum, você não pode consultar a legislação, você tem que colocar para você, a partir de agora, nenhum exercício que eu fizer, eu vou utilizar o código para conferir. Você tem que trazer isso para você. Você está entendendo? Porque, olha, pensa comigo, se você pega todo exercício que você vai fazer, você pega o código para conferir a legislação, não é que isso seja errado, não é que isso também não seja uma forma de aprendizagem, mas você não vai estar criando condições semelhantes à prova. O que eu indico? Faz a questão sem consultar. Fez, conferiu o gabarito, viu que você errou, viu que você acertou, agora você vai lá no código para conferir. Agora você vai lá no código para você tentar identificar o que você precisava.
Uma outra coisa que vocês precisam ter em mente é que você não precisa, atenção, presta atenção no que eu estou falando aqui, porque isso é importante e vai ser essencial para a sua prova. Preste atenção, olha só, você não precisa decorar os artigos das leis por completo. Como assim? Eu preciso saber exatamente ipsis literis, ou seja, letra por letra do que está colocado no artigo da Constituição, no artigo do Código Penal? Não, não precisa. Eu preciso saber a essência. Eu preciso saber as classificações, as divisões. Então, quando você estiver realizando um estudo, seja do direito penal, seja do direito tributário, seja da Constituição, do direito constitucional, direito do trabalho, você vai se atentar às especificidades que os artigos demonstram para você. Por exemplo, você está diante lá do direito penal em que fala sobre dolo e culpa. Ele faz a diferenciação no artigo lá que fala sobre dolo e culpa. E aí ele diz, te diz doloso quando a gente quis ou assumiu o risco do resultado. Você sabe que ali vai ter uma diferenciação, mas você já lembra. Eu não preciso decorar exatamente o que está escrito no artigo, mas eu sei que ali tem duas posições, duas diferenciações. Consegue compreender? Então, a partir de agora, quando você realizar a leitura do artigo, dos artigos no seu vade-mecum, você vai tentar memorizar assim. O que eu estou lendo? Qual é a divisão? Qual a melhor classificação? E aí, a partir dos momentos que você lê a questão e fizer a questão, depois, no segundo ponto, você vai voltar lá no vade-mecum para você dar uma revisada. Sempre revise. E aqui no Master OAB, você também não vai precisar se preocupar em como organizar o seu estudo da melhor forma, porque aqui nós vamos auxiliar você nisso. Primeiro, nós temos planos de estudos em que nós teremos, nesses planos de estudos, uma indicação diária do que você deve assistir, como revisar, quais exercícios fazer e teremos disponíveis para você simulados com questões inéditas. Questões essas que farão você ter uma experiência completa do dia da sua prova. Vai chegar no dia da sua prova e você vai falar, caraca, essa prova tá fácil. Mas não é que a prova estava fácil, é porque você estudou com o melhor conteúdo do mercado e com a melhor equipe de professores do mercado. E isso facilitou para que você tivesse um conhecimento maior. Mas, gente, acima de tudo, o mérito vai ser seu. Porque você estudou, você correu atrás, você teve o serviço. Mas quem propiciou aquilo tudo foi o seu esforço, foi a sua dedicação. Então, você vindo ser aluno do Master OAB, você vai ter acesso a essa equipe de professores, esses planos de estudos, toda essa pesquisa que vai facilitar sua aprovação, o seu sucesso. Ok, Vini? Falamos então do nosso quarto mandamento e agora a gente vai para o próximo. O próximo é descanse na noite anterior. Eu converso com muitos alunos que às vezes ficam falando para mim, eu recebo muitas mensagens quando chega próximo da prova, os alunos ficam me perguntando assim, Vini, eu estudo no dia antes da prova ou não estudo no dia antes da prova? Eu estudo de que forma no dia antes da prova? Aí tá a explicação. Eu não vou dizer para você que você vai falar assim, ó, ninguém deve estudar no dia antes da prova. Eu não vou dizer isso para você. Mas eu vou explicar para você dois cenários de pessoas. E aí você vai tentar identificar em qual cenário você se encontra. Preste atenção aqui. Se você é aquela pessoa super ansiosa, e que quanto mais estuda fica desesperada, ai meu Deus, eu não sei nada, ai meu Deus, eu vou ser reprovada, que fica com uma ansiedade que praticamente te sufoca, se você é essa pessoa, você não deve estudar no dia anterior, porque isso vai te prejudicar ainda mais. O que eu faria se fosse você? Se você é essa primeira pessoa. Essa pessoa faria o quê? Eu iria sair com os meus amigos, iria fazer alguma coisa light, sabe? E dormir cedo. No dia anterior da sua prova, você deve dormir cedo para você descansar. Você deixar que seus neurônios descansem, para que estejam aptos a uma rotina depois intensa no dia da sua prova, para você se concentrar o máximo possível. Agora, se você é uma outra pessoa que você fica assim, olha, eu preciso estudar, porque se eu não estudar,
eu vou me sentir tão mal, que isso eu vou ficar mais nervoso porque eu não estudei no dia anterior da prova. Se você é essa pessoa, você pode estudar, mas vai estudar coisa nova, coisa que você nunca ouviu na vida? Não. Ali é o momento de você pegar o raio-x e falar, pô, quais são os 3 pontos de cada matéria que mais caem? Deixa eu dar uma olhada nos artigos, só para eu revisar. Ah, realmente, ó, deixa eu tentar memorizar, isso é isso e isso. Ah, tá bom. E você vai tentando memorizar aqueles pontos que mais caem. Quando eu fiz a prova da OAB, no dia anterior da prova, eu estudei durante a minha manhã. Eu peguei a minha manhã e eu olhei os pontos que mais caíam. Tinha algumas matérias que eu não tinha tanto domínio. E aí essas matérias que eu não tinha tanto domínio, eu peguei os 3 pontos que mais caíam dela, dei uma revisada. E, gente, chegou no dia da prova, caiu tudo que eu tinha estudado. Caiu tudo que eu tinha estudado. E aí, sucesso total. Sucesso total. E vai ser assim com você também. Se você está se perguntando assim, pô, mas o Vini está falando isso porque ele passou. Não, tem chance para você. Você vai conseguir. Se você às vezes fica olhando e falando, pô, eu não consigo, já tentei a primeira, segunda, terceira vez e não consigo. Foca, foca. Vem para a família do Master OAB. Aqui você vai ter todo o acesso ao conteúdo, você vai ter todo o suporte necessário para a sua aprovação. Fique tranquilo, pois aqui vai ser sucesso total, mas também preciso do seu compromisso. Não adianta você vir para o curso, achar que vai ser tudo, o curso vai te dar todo o material possível, vai te dar todo o suporte, mas se você não pegar, sentar e estudar, não adianta nada. Se você chegar toda sexta-feira e falar, eu vou sair hoje é sexta-feira, ninguém me segura. Se você fizer isso toda semana, aí realmente vai ficar complicado para você no dia da prova. Todo sonho, todo objetivo a ser alcançado tem um custo. Eu lembro, eu falo isso por experiência. Quantas e quantas noites eu passei a noite em claro estudando? Quantas e quantas noites eu deixei de sair para uma festa, deixei de estar com os amigos para estudar? Então, tenha isso em mente. Todo sonho, todo objetivo requer um sacrifício. E você deve olhar para você, qual tem sido o seu sacrifício hoje. Tá entendendo? Às vezes a gente olha até para a questão financeira mesmo. A gente olha assim e fala assim, poxa, sabe de uma coisa? Eu não vou fazer esse curso não porque eu tô sem dinheiro, ou eu não quero gastar dinheiro com isso, eu acho que não vale a pena. Às vezes você para e pensa nisso. Mas quando você tem um sonho, tem um objetivo, os valores mudam. Os valores mudam, ficam muito menor. Tá entendendo? Então, assim, quando você tem um objetivo, a balança, ela não é a mesma balança quando você simplesmente fala assim, ah, eu vou fazer essa prova aqui para ver qual é. Não, você tem um sonho, você quer se tornar um advogado, você quer se tornar um doutor e uma doutora. E aqui no Master nós vamos ajudar você a isso. E aí quando você olha e fala assim, pô, tem esse objetivo. Você fala assim, pô, esse curso vai valer a pena. O investimento vale a pena. Você consegue compreender? E aqui no Master OAB você vai ter não só conteúdo teórico, o conteúdo prático, vai ter aula de exercícios, vai ter aulas ao vivo, com monitorias, conteúdos atualizados, apostilas de exercícios simulados. Você fala, o que mais você vai precisar para estudar? Você não vai precisar comprar livro nenhum. Só com o Master OAB, eu te garanto, você vai ser capaz de passar nessa prova. Mas você precisa, como eu disse, fazer a sua parte, sentar e estudar, tá bom? Fizemos esse compromisso? Beleza? Contem comigo, tá? Contem comigo porque essa trajetória vocês não estão sozinhos. Eu estou aqui disponível para falar com vocês, disponível para tirar suas dúvidas. Você pode me procurar no Facebook, o meu Facebook você vai conseguir localizar por Vinícius Melo, por exemplo. Você procura lá, digita lá, Vinícius Melo. Precisar falar comigo, manda inbox para mim, eu vou tirar sua dúvida, eu vou ajudar. A equipe do Master OAB, se você mandar inbox também para a página do Master OAB, eles vão estar ali para ajudar. Tem uma equipe preparada para responder todas as suas dúvidas. Ok? Prosseguindo com a nossa aula. Ponto 6. Sexto mandamento. Chegue com antecedência no local de prova. Se você é um aluno como eu sou um tipo de pessoa que eu sou assim, ó. Se eu chego, tenho um compromisso, sei lá, 11 horas. Eu, por exemplo, aqui, ia dar aula, comecei a nossa aula aqui 11 horas. Se eu chego 11 horas em ponto, para mim, já não é a mesma coisa quando eu chego 10h30 e consigo respirar, chegar com calma, entendeu? Deixar fluir a situação, deixar acontecer a parada lá naturalmente, entendeu?
Isso é totalmente diferente. Totalmente diferente. Agora, tem aquelas pessoas que são todas atrapalhadas, né? Só consegue chegar na hora. Acorda correndo, aí fala, ai meu Deus, aí não escova o dente, joga só uma água na cara e chega lá na prova. Aí chega na hora da prova com fome, passando mal, já não flui da mesma forma. Você tá entendendo? Então, assim, chegar com antecedência no local da prova é fundamental. Por quê? Vai trabalhar o seu psicológico, vai trazer calma. Se você esquecer alguma coisa, dá tempo de buscar, dá tempo de resolver. Por isso que eles indicam, tente chegar lá 1 hora com antecedência da prova. E é o que você tem que fazer. Chegue com antecedência. Se chega antes, aí você senta. Eu lembro que quando eu fiz a prova do OAB, eu cheguei antes da prova, aí fiquei sentado na calçada assim, né? Eu fiquei, ai meu Deus, essa prova vai começar, que coisa. Você fica meio nervoso, né? Você fica assim, o que eu vou ficar pensando? Eu não levei livro porque eu não queria ficar estudando, porque eu ia ficar mais nervoso. Eu fiquei sentado assim, aí daqui a pouco chegaram umas pessoas que eu conhecia, né? Que estudaram comigo na faculdade, aí a gente ficou até conversando um pouquinho, e aí eu ganhei um jornalzinho com alguns tópicos que mais caíam da prova. Aí dei uma olhada, né? Aí eu falei, caraca, esse artigo aqui eu não lembro. Aí eu fui e perguntei para um amigo, eu falei, poxa, esse artigo aqui fala sobre o quê? Aí ele, fala sobre tal assunto. Eu não lembro mais a matéria, sabe? Mas ficou marcado na minha mente aquele artigo, né? De um determinado assunto de ética que caiu na época. Aí ele foi e falou, não, peraí, eu tenho o vade-mecum aqui. Aí ele abriu o vade-mecum, eu dei uma lida, e aquele assunto caiu na prova, cara. Caiu uma questão com aquele artigo. E assim, aquilo foi possível porque eu cheguei antes da prova. Tá entendendo? Eu cheguei antes da prova. Eu não cheguei com aquela mentalidade assim, ó, tô indo fazer a prova. Eu cheguei antes, eu encontrei amigos, eu conversei, eu distraí e ainda consegui tirar uma dúvida de um assunto que eu tinha que garantiu acertar uma questão a mais. Então, consegue ver a riqueza que é chegar mais cedo na prova? Então, siga o conselho do Vini. Chegue com antecedência no local de prova. Beleza? Combinado? Vamos pro próximo. Questão fácil. 7º mandamento. Questão fácil. Responda logo. Você chegou na hora da sua prova? Pode ter certeza. Você vai lembrar de mim do que eu tô falando. Quando chega na hora da prova e você senta, o professor, a equipe lá, o fiscal, entrega as provas. E quando bate aquele sinal e ele fala aquela palavra, pode começar. Quando ele fala essa palavra, dá um frio na barriga. Dá um nervoso, sem igual. Toda vez que eu faço prova, até hoje, eu posso fazer prova 10, 20 vezes, até hoje, quando eu falo e o cara fala, pode fazer a prova. Me dá um nervoso terrível. E assim, o que eu indico? Você está no primeiro momento de tensão. Então você tem uma opção. Você leva uma garrafinha d'água quando ele falar, pode começar a prova? Você toma água, conta até 10, respira, relaxa, e aí você vai começar. E aí você vai começar. Por quê? Você já está no momento de segurança. Quando ele fala ali, vai ser o ápice da sua atenção. E aí aquilo vai diminuindo, até que você vai ficar mais calmo. E aí você fala assim, por onde eu posso começar? Começa por aquilo que você tem mais domínio, para você chegar na hora da sua prova e você não ficar perdido. Então, se você acha que você sabe mais ética ou sabe mais tributário, começa por aquele assunto. Começa por aquele assunto para você não ter dúvida e garantir também, inclusive, uma questão chamada autoconfiança. Por quê? Se você vai para uma questão que você não sabe, que você tem domínio, você já chega assim, já está nervoso. Aí você lê uma coisa que você não sabe, aí você fica, ai meu Deus, eu vou ser reprovado. Isso acontece, eu sei que aconteceu comigo. Fica desesperado. Aí, o que você faz? Se você vai para uma questão que você sabe, assunto que você domina, você vai ganhando mais autoconfiança. Caraca, estudei isso, caiu aí. Garoto! Estudei isso aqui, ó, caiu também, tá sendo cobrado. Tá vendo? Você vai começando a ter mais autoconfiança. E aí, quando você vai para as questões que você não sabe, você vai tentar usar uma outra estratégia. Então, assim, se achou uma questão fácil, responda logo. Não fica assim, vou deixar para depois, porque é muito fácil, vou fazer depois. Não, responde logo aquilo ali. Garante aquele ponto. Cada ponto é um ponto e vai ser essencial para a sua aprovação. Tá bom? Ok, vamos prosseguir. Atente-se aos termos jurídicos. Você que tem acompanhado nossas lives, eu falei há umas semanas atrás, se você tiver alguma dúvida, procura lá no canal do YouTube, que era técnicas de raciocínio jurídico. Muitas vezes, você vai encontrar na sua prova alguns termos jurídicos que você possa desconhecer
ou não lembrar daquele assunto de maneira aprofundada. Mas se você utilizar as técnicas de raciocínio jurídico, vão ser essenciais na sua aprovação, vão ser essenciais a conseguir identificar aquilo que a banca examinadora ela exige de você. Como assim eu posso me atentar a isso? Você viu, tá vendo lá que está falando sobre determinada norma. Sempre que você vê que tem uma questão, que tem um termo jurídico às vezes que se desconhece, o que eu indico? Você para, pensa, você fala assim, olha, esse assunto é de qual área de conhecimento? Ah, é do direito público. E aí, ele, por exemplo, é uma questão de administrativo. E aí você para e pensa assim, essa questão de administrativo, ela tem alguma relação com o direito constitucional? Porque quase sempre tem. Porque a Constituição, tudo emana da Constituição, né? Tudo emana da Constituição, como se fosse um grande guarda-chuva onde estão as disciplinas lá dentro. Então, assim, sempre vai ter alguma relação na Constituição. E aí, assim, você olhou, é uma questão de administrativo. Tem algum princípio, alguma orientação que você possa pegar relacionada à Constituição, ao direito constitucional que possa me auxiliar? Quase sempre vai ter. E isso vai ajudar, por mais que você não saiba o conhecimento, a você fazer um chute certo, um chute certeiro. Como assim? Às vezes você vai falar assim, poxa, olha só, aqui está falando sobre uma questão de lei que não estava escrita, que foi feita depois e tal, alguma coisa que falasse sobre o princípio da legalidade. Aí você lembra lá do princípio da legalidade e você consegue fazer uma interpretação através daquilo. Então, os termos jurídicos eles vão facilitar isso. Às vezes vai ter um termo jurídico que vai ter relação com outra disciplina e outra área do conhecimento. Preste atenção porque não sei se vocês perceberam na última prova, que a OAB ela tem mudado um pouco o seu perfil de cobrança. A OAB ela tem começado a fazer questões mais interdisciplinares. E essas questões estão misturando, como a própria palavra diz, interdisciplinar. Estão cobrando mais de uma área de conhecimento, às vezes numa única questão. E isso é muito importante que você tenha esse jogo de cintura, de você ler uma questão e falar, pô, mas o que isso tem a ver com determinada área? Se eu fosse advogado, como que eu iria me comportar? Eu sempre penso assim, quando eu estou fazendo uma questão assim, essas provas da OAB e tal, quando eu estou lendo, até para fazer o gabarito depois comentado, eu sempre olho assim, ó, eu como advogado, como eu me portaria? Será que... Porque às vezes a gente não sabe a lei, a gente não lembra a estrutura daquela lei, mas a gente sabe assim, ó, eu posso não saber exatamente o que está escrito na lei, mas eu sei que o caminho correto... O caminho jurídico correto seria esse. Porque não faria sentido tomar o caminho B, só o caminho A. Quando você começa a pensar assim, você começa a ganhar mais questões. Eu já acertei muita questão fazendo isso. Treine em casa. Pega uma questão que você não saiba, aí você fala assim, pô, mas vou lembrar do Vini. O que isso tem a ver? Ah, isso tem a ver com isso. A Constituição falou alguma coisa sobre esse assunto? Tem algum princípio? Você fala, pô, mas se eu fosse advogado, eu acharia certo isso daqui? Começa a trabalhar isso. Porque você vai trabalhar uma coisa chamada raciocínio jurídico. Quanto mais você aguçar, quanto mais você treinar o seu raciocínio jurídico, mais questões você vai acertar na prova, ainda que você não tenha lido aquele assunto. Tá bom? Prosseguindo, número 9. Verifique os temas que têm mais dificuldade, que você tem dificuldade. Olha, você está indo para uma prova em que são cobradas 80 questões. São cobradas 17 disciplinas. É claro que você não vai ter domínio de todas as 17 disciplinas. Alô, atente-se aqui, preste atenção no que eu estou falando. É claro que você não vai ter domínio das 17 disciplinas. Ninguém tem, isso é impossível. Você acha que você vai saber, pô, eu sei dar aula das 17 disciplinas de tudo? É o meu objetivo, até quero saber de tudo. Mas é difícil pra caramba saber de tudo. Entendeu? Isso demanda tempo. Você que está estudando para a sua prova, você quer o quê? Você quer dominar as 17 disciplinas ou você quer passar na prova? Tá pensando, né? Então, se você quer passar na prova, que eu acredito que seja a maior parte das respostas que vocês estão assistindo aí agora na nossa live, se você quer passar na sua prova, você precisa ter uma coisa chamada estratégia. Estratégia de aprovação. Para ter a sua estratégia de aprovação, eu já falei lá do primeiro mandamento. Tenha conhecimento daquele assunto que mais cai. E aí você sabe o que mais cai em cada assunto. Beleza. Agora eu vejo, desses temas, o que eu tenho mais dificuldade, o que eu não sei nada. Você tem que dar uma estudada. Eu, por exemplo,
eu tinha, na época da faculdade, quando eu fiz a prova da OAB, eu tinha muita dificuldade com direito empresarial. Eu tinha dificuldade com direito empresarial e direito tributário, eram as matérias que eu tinha mais dificuldade. E aí, assim, quando eu estava estudando para a OAB, eu falei, eu preciso sanar isso, eu não posso ir para a prova sem saber nada de empresarial e tributário. Aí eu vi os temas que mais caíam em empresarial, que é teoria geral da empresa, títulos de crédito. Dei uma revisada no que caía para aprender os princípios específicos dos títulos de crédito, assim como as noções gerais da teoria geral da empresa. Depois dei uma olhada em tributário, vi lá que era crédito tributário, falava muito sobre crédito tributário, extinção do crédito tributário. Eu falei, cara, eu tenho que aprender como constituir o crédito tributário até sua extinção para poder não ter dúvida na hora da prova. E aí foi o que eu fiz. Cara, o que caiu, eu acertei. Parecia que eu sabia tudo da matéria, eu não sabia. Não sabia, só que eu tive estratégia. Eu estudei o que mais caía, mas eu não estudei só o que eu gostava. Eu peguei aquilo que eu não tinha conhecimento pleno, aquilo que eu tinha dificuldade e estudei. Por quê? Você precisa garantir o máximo de questão, o maior número de acertos. E para garantir o maior número de acertos, você precisa ter estratégia. E aqui no Master AB você não vai ficar longe disso. Você vai ter um plano de estudos em que você vai ter todas as suas dúvidas sanadas em todas as áreas de conhecimento. E aí, quando você verificar que você está errando muito trabalho tributário, por exemplo, você vai pegar um tempo na sua semana e vai revisar aqueles assuntos que mais caem daquilo ali, para você não errar mais. Tá bom? Beleza. Vamos ao nosso 10º mandamento. Conheça muito bem a banca. Olha, você quer passar nessa prova mesmo? Você precisa conhecer a sua banca examinadora. E como? Já estamos falando muito bem isso ao longo do tempo, falando dos temas que mais caem, dos assuntos que são mais cobrados, de qual é a sua maior dificuldade. Mas como você pode ainda mais, além de simplesmente pegar o raio-x do Master OAB, o que mais você pode fazer para conhecer a banca? Fazer o maior número de exercícios, praticar da melhor forma. E aqui no Master OAB, o que você vai ter? Aqui nós temos uma plataforma, nossa plataforma de estudo. Você vai ter acesso a questões em vídeo, vídeos curtos de 5 minutos. Cada questão, um vídeo, de todas as disciplinas, de todas as provas anteriores. Acredite, nenhum outro curso no mercado oferece o que nós oferecemos. Ainda mais pelo preço que eu vou dar para vocês aqui no final. Você que está acompanhando essa live vai ter uma super promoção agora no final. Preste atenção no seguinte. Conhecendo a banca, assistindo esses exercícios, você vai conseguir saber como a banca examinadora ela cobra aquele assunto. Conhecendo como ela cobra aquele assunto, você não vai precisar, por exemplo, eu estou estudando crédito tributário, aí eu vou ficar um tempão estudando prazo de prescrição e decadência, só que isso não cai. Um exemplo, nem sei se isso cai. Tipo, cobrando aquele prazo, você fica decorando aqueles prazos e aquilo nunca cai na prova. Não, você tem que saber quando constitui o crédito, quando distingue o crédito tributário. Se você começa a dominar esse assunto, aí a situação vira outra. Porque agora você sabe o que mais cai e como é a abordagem daquele assunto na sua prova. É isso que você precisa dominar. Tendo esse conteúdo de uma forma clara e objetiva na sua prova, não vai ter erro, não vai ter para ninguém, vai ser só aprovação. Isso aí que eu quero ver com a galera do Master OAB, que é a família do Master OAB. E você vai fazer parte dessa família, porque sendo nosso aluno, nós queremos o seu sucesso. O nosso compromisso é garantir o seu sucesso. Nós vamos pegar no seu pé até que você tenha a sua carteirinha vermelha. Pode ter certeza disso. Então, utilize esses mandamentos. Você que anotou os mandamentos. Se você não anotou, volte, anota os mandamentos, volta o vídeo, anota os mandamentos e fala, eu vou começar a praticar. Coloca esses mandamentos colados na sua parede do seu quarto. Fala, eu vou conhecer a banca. Eu vou estudar aquilo que eu tenho mais dificuldade. Eu vou treinar simulados. Eu vou estudar com o Master OAB porque eles têm o material mais atualizado possível. E a melhor equipe de professores. E você começa a treinar. Treina. Segue os mandamentos. E depois, pode ter certeza que se você seguir esses mandamentos e não for aprovado, olha, pode falar comigo. Eu duvido que isso não vai acontecer. Se você seguir a risca, estudar todo dia, se dedicar, fazer exercício, seguir o plano de estudos, eu te dou certeza que você vai ser aprovado com o Master OAB, tá bom? E para isso tudo eu trouxe uma promoção imperdível. Hoje, se você que está assistindo a nossa live, e você vai utilizar o código promocional, que é LIVE,
Motiva OAB. Eu vou repetir, Live Motiva OAB. Você vai ter acesso ao conteúdo completo do Master OAB por 4 vezes de R$ 39,90. É a promoção do nosso plano quadrimestral. Você vai ter acesso, você vai pagar 4 parcelas de R$ 39,90. Você vai ter acesso ao curso durante 4 meses. E nesse curso, durante 4 meses, você vai ter acesso a aulas teóricas, aulas de exercício, plano de estudo, apostila dos pontos que mais cai, caderno de exercícios, resumos escritos, aulas ao vivo, aulas de monitoria, para tirar suas dúvidas em tempo real com os professores, por apenas 4 vezes de R$ 39,90. Eu posso te garantir, você pode procurar qualquer outro curso no mercado, nenhum outro curso vai garantir por esse valor tão baixo um conteúdo tão completo e tão excelente. Pode ter certeza disso. Mas por que esse valor baixo? Por que essa promoção? Porque, acima de tudo, o Master OAB, ele se compromete com o seu sucesso. Ele se compromete com uma educação de qualidade por um valor acessível, pois queremos que cada vez mais pessoas consigam acesso ao mercado de trabalho. E para isso, nós oferecemos esse valor, porque nosso compromisso é, com certeza, garantir o seu sucesso. Tá bom, meu aluno? Tá bom, minha aluna? Então fique tranquilo. Siga os mandamentos, aproveita a promoção que o Vini está falando. Você vai entrar lá para comprar, você vai clicar o plano quadrimestral, vai escrever embaixo, vai estar escrito assim, ó, digite o código promocional. Aí você vai digitar Live Motiva OAB. Só vai ficar esse valor se você digitar o código promocional. Então cuidado para você não comprar errado. Vai clicar lá em comprar no plano quadrimestral, aí embaixo vai ter uma opção para você escrever. Aí você escreve Live Motiva OAB. Utilizando esse código promocional, você vai pagar pelo valor de 4 vezes de R$ 39,90, tá bom? Gente, era esse recado que eu tinha para dar para vocês hoje. Nós nos vemos numa outra semana com outras dicas, com outros posts para ajudar no seu estudo, no seu desenvolvimento, tá bom? Contem comigo, como eu já tinha falado, podem me adicionar no Facebook, Vinícius Melo. Se tiver com alguma dúvida, precisar de algo, estou aqui para auxiliar rumo à sua aprovação, tá bom, gente? Era isso, um grande beijo e até a próxima semana. Tchau, tchau, pessoal!